Hoje eu vou falar um pouquinho sobre este aparelhinho aqui. Esse aparelhinho aqui, ó, tem a ver com uma situação bem grave que tem acontecido aí umas 2 semanas aí atrás, já aconteceu, né? Quem assiste às notícias aí. Essa notícia aqui, estou com ela aberta aqui, ó. Entenda a intoxicação por monóxido de carbono que matou bilionária e mulher em Guarujá. A polícia constatou rompimento de tubo de aquecedor a gás em casa de veraneio. Veja alguns cuidados. A gente vê aqui numa pesquisa rápida aqui. Olha o tanto de notícias que a gente encontra aqui, ó. Entenda risco do monóxido de carbono, gás sem cheiro nem cor, que causou a morte de casal em Guarujá. Esse casal aqui, ó, é um banqueiro, né, em Guarujá, pessoas ricas, né? E aqui outro casal, aqui em Minas Gerais. Mortes silenciosas, o perigo dos gases tóxicos, que matou esse casal aqui também. No caso deles aqui, acho que foi uma lareira. Tinha um ambiente onde eles dormiam, né, um chalé lá, tinha uma lareira acesa lá e tem visto noticiado aí já 2 casos que já teve vários outros casos, né, de pessoas que morreram por ter respirado um gás, né, morreram dormindo e tal, respirado um gás chamado monóxido de carbono. É um gás invisível, sem cheiro, sem gosto, totalmente invisível, e que a pessoa morre sufocada, mesmo tendo oxigênio no lugar, mesmo a pessoa respirando, a pessoa vai morrer porque esse gás está sendo produzido, está sendo liberado ali naquele local. Então imagina você tendo ar para respirar e você puxando o ar, seus pulmões funcionando, você puxando o ar e mesmo assim você não consegue respirar, você não consegue respirar, entendeu? Porque tem alguma coisa te impedindo de respirar, de absorver o oxigênio que você está puxando. Então, esse gás perigosíssimo se chama monóxido de carbono. E ele é produzido pela queima de qualquer combustível. Qualquer combustível. Qualquer coisa que pega fogo vai liberar esse gás. Então, se você queima madeira, principalmente coisas que tem carbono, né, formado por carbono, como madeira, papel, qualquer coisa. Até combustíveis fósseis, como o gás butano, gás de cozinha, a gasolina, qualquer gás, qualquer coisa que pega fogo vai liberar esse gás. E geralmente ele é produzido devido à mistura pobre, que se chama, né? Mistura pobre, ou seja, pouco oxigênio e o combustível, né? Eu estava queimando ali um combustível, mas está tendo pouco oxigênio que faz uma queima, não queima completamente aquele combustível e acaba liberando esse gás chamado monóxido de carbono. Ele é muito perigoso, então pessoas que têm, a maioria das pessoas, dos casos aí que mostrou na televisão, das pessoas morrendo, geralmente foi em pousadas e residências que têm aquecedores, né? Tem pessoas que não usam chuveiro elétrico, né? Eles usam um chuveiro que sai e a água é esquentada e misturada, né? Um cano vem com água fria, outra vem com água quente, que é esquentada numa espécie de caldeira ali, que é o chamado aquecedor, né? Um aquecedor que ele é alimentado com um combustível, que é um gás natural mesmo, um gás. E nesses lugares onde tem esses aquecedores, costuma haver a liberação desse gás chamado monóxido de carbono. E é por isso que a pessoa não deve fazer esses ambientes em lugar fechado, no lugar onde a pessoa dorme, porque é muito perigoso. Por que as pessoas morrem? Por que a pessoa respira, mesmo tendo oxigênio, mesmo tendo ar, a pessoa estando respirando, a pessoa não consegue sobreviver se ela continuar no ambiente ali onde está tendo a liberação desse gás. Por quê? Porque esse gás, esse monóxido de carbono, após ser inalado, ele se liga à hemoglobina, que é a molécula do sangue, do sangue que transporta o oxigênio para todas as células. Então esse gás ele gruda naquela moléculazinha lá, ele se gruda nessa moléculazinha do sangue, que ela é usada para transportar o oxigênio para todas as células do seu corpo. Então, como ele envolve ali ao redor dessa moléculazinha, ela não consegue levar o oxigênio não consegue se ligar a ela porque já tem
um outro gás lá ligado a ela, né? Que ele gruda lá igual um ímã, né, nessa molécula e não deixa que o oxigênio se ligue a ela. E o que acontece é que a pessoa, mesmo respirando, mesmo puxando o ar, ela vai morrer porque ela está num ambiente onde tá sendo liberado aquele gás e ela já inalou uma quantidade que não vai adiantar mais, né? Ela pode puxar ali que já inalou uma quantidade muito alta e as moléculas já vai estar ligada com esse gás e a pessoa não vai conseguir mais respirar o oxigênio, não vai conseguir mais, o oxigênio fazer o efeito e a pessoa acaba morrendo. Principalmente pessoas que estejam dormindo, que ela pode nem perceber, ela morre dormindo. Foi os 2 casos que mostrou já na televisão aí, umas 2 semanas atrás, né? As pessoas morreram dormindo, né? Uma foi no chalé, 2 vítimas foi em chalé, né? Foi tirar férias, foi passear pela primeira vez e lá nesse chalé tinha o aquecedor de água e a pessoa acabou morrendo. Então a pessoa está ali dormindo, respira esse gás e morre lá dormindo. Se uma pessoa estiver embriagada também, ela vai morrer. Então, uma coisa bem simples que podia ter evitado a morte dessas pessoas. Uma coisa bem simples, esse aparelhinho que eu estou mostrando aqui. Você compra ele aí na internet, na AliExpress, no Mercado Livre, e Shopee, em qualquer lugar. Um aparelhinho aqui, olha aqui atrás dele aqui, escrito aqui, o que está escrito? Vou tirar aqui a tampinha, né, para você abrir aqui para colocar as pilhas nele. Carbono monóxido de detector. Detector de monóxido de carbono. Esse aparelhinho aqui, bem simplesinho, ele poderia ter evitado a morte daquelas pessoas que morreram aí por ter inalado o monóxido de carbono. Ele é um detector, ele tem aqui um sensorzinho que ele fica o tempo todo analisando o ar e quando ele detecta uma quantidade perigosa, ele dispara o alarmezinho dele. E não é interessante você colocar esse detectorzinho perto das fontes, né? Das fontes que liberam esse gás, por exemplo, perto do seu fogão ou perto do aquecedor, no caso lá das pessoas que têm aquecedor, ou mesmo no ambiente onde você dorme, né, para evitar que o gás chegue ali onde você está dormindo. Então, um aparelhinho simples, cara. Se o dono lá da pousada tivesse esse conhecimento, ele ia colocar um desse daqui, ia evitar, ele ia disparar, a pessoa ia acordar e ia entender o que está acontecendo. Ia olhar aqui atrás, aqui, ia ver, detector de monóxido de carbono, a pessoa ia, um gás venenoso, alguma coisa, sai fora, ia sair fora do ambiente. Para você ver como que falta conhecimento, né? Às vezes tem coisas que a gente mesmo nem sabe, a gente só vai buscar o conhecimento depois que acontece, que alguém morre, outras pessoas morrem, que a gente vai buscar conhecer. Tem muita gente que não sabe nem o que é monóxido de carbono, né? Vai descobrir depois que acontece o caso e a pessoa vai curiosa, vai pesquisar lá e vai ver o que é o monóxido de carbono e qual o perigo desse gás. Então, a falta de conhecimento é uma coisa muito ruim na vida das pessoas, né? É uma coisa que a gente tem que eliminar, nós temos que correr atrás de conhecimento, a gente tem que buscar sabedoria, buscar entender as coisas, como funcionam as coisas, como que a gente pode se proteger de certos males. É muito ruim a pessoa ser ignorante, é muito ruim a pessoa não ter conhecimento, que a pessoa pode morrer facilmente. Então, 2 casais aí, recentemente perderam a vida. Inclusive, um desses casais era pessoas milionárias, pessoas ricas, né, que tinham uma mansão, moravam numa mansão, uma casa rica e tudo mais, mas não se atentaram, não tiveram esse conhecimento, não se precaveram desse perigo. Então, poderiam estar vivos aí hoje. Então, pessoal, o que eu estou querendo dizer aqui nesse vídeo também não é que as pessoas que morreram eram pessoas ignorantes, né? Mas, tô falando, se tivesse, né, se o dono da pousada lá, ou do hotel onde eles estavam, tivesse esse conhecimento, né, colocado esse detector aqui que eu estou mostrando no vídeo, poderia ter evitado, né, o alarme disparado lá e poderia a pessoa acordar ou chamar a atenção de alguém e poderia ter salvo a vida dessas pessoas. Então que não fique nenhum mal entendido, eu não estou chamando essas pessoas que morreram de ignorante, né? Na verdade, estou querendo mostrar aqui uma coisa para precaver, para as pessoas terem conhecimento e saber tentar se defender também, tentar fazer alguma coisa para se proteger desse perigo. Então esse aparelhinho aqui é muito importante, pessoal.
Eu vou deixar aqui no final o link dele aqui, ó, para vocês comprarem. Eu não lembro quanto que eu paguei nele, se foi R$45 ou foi R$35, mais baratinho, um aparelhinho que pode salvar a vida das pessoas. E eu vou demonstrar aqui o uso dele, né, para vocês verem. Eu vou colocar as pilhas aqui nele. Ele pega aqui três pilhas normais de 1,5 volt, né? Essas pilhas pequenas. Então a gente vai botar as pilhas assim, ó, o menos virado para a molinha. Essa fundinha aqui, ó, retinho da pilha, encostado na molinha, né, que é o polo menos, e o outro do lado oposto. Então sempre aqui, o lado menos é do lado da molinha. Quando a gente coloca, ele já dá uma disparada aqui, né, para você ver que o alarme dele é bem alto mesmo. E aqui é a tampinha dele, onde a gente encaixa aqui nesses furinhos aqui, ó, e roda. E aí pronto, o aparelhinho está aqui funcionando. Ele fica piscando aqui um LEDzinho verde, mostrando que ele está lendo, fazendo leitura do ar o tempo todo, né? Ele apaga aqui o visorzinho dele, fica no modo econômico, mas de tempo em tempo ele dá uma piscada aqui no LED aqui, ó, pisca verde desse LED aí, tá vendo? Significa que ele está ativo, ele está analisando o ar. E quando ele alarma, ele acende aqui o visorzinho e mostra quantas partículas de monóxido de carbono ele está detectando. Quantas partículas ele vai, se está sendo bem forte mesmo, ele vai mostrando aqui, ó, a quantidade de partículas. Então, pessoal, um aparelhinho desse daqui, bem simplesinho, baratinho, poderia ter salvo a vida daquelas pessoas. Como eu disse, ele tem essas pilhas que eu estou usando aqui nem tão fortes, nem são pilhas novas. E elas já têm uma potência que dá para você ouvir muito bem, dá para você acordar se ele disparar. Se fosse pilhas novas ainda seria melhor. Eu vou mostrar aqui o teste dele aqui, só um teste aqui, depois eu vou testar produzindo aqui o monóxido de carbono para ele disparar. Mas ele tem um botãozinho aqui para você testar, ó. Tá vendo? Ele leu aqui, ó, 0 partículas, não está nenhuma partícula, certo? Mas aí o barulho que ele faz, ó, para você ver que ele faz um alarme bem alto. E ele registrou aqui, ó, que não está nenhuma partícula, né? Foi só um teste, né? Eu só apertei o botão dele e ele está mostrando que está funcionando. Então, pessoal, agora eu vou fazer a demonstração do funcionamento desse aparelhinho aqui com o monóxido de carbono sendo liberado no ambiente. Eu coloquei aqui um pedaço de papel higiênico, que vai ser o combustível, né? Ele está aqui em cima desse pano para proteger aqui, para não perder controle. O pano está meio úmido, então eu vou ter esse cuidado aí. Vou colocar o aparelho aqui em cima, né? Embora não precise estar tão próximo para ele detectar, né? O gás é liberado no ambiente e vai chegar no sensor dele, ele vai disparar. Mas aqui, como eu estou testando para vocês verem, eu coloquei ele aqui perto para a gente pegar o funcionamento dele certinho. Vou melhorar aqui. Coloquei aqui perto, né, e a gente vai ver como que ele funciona na prática quando ele detecta o monóxido de carbono. Eu vou acender aqui o combustível, né, que vai ser o papel. E ele já vai começar a produzir o gás. Ó, a fumaça está chegando lá. Ele já vai estar lendo. Demora um pouquinho. Para que começar a fumaça mais escura, ele vai começar a disparar. Olha, 390 ppm. Olha. Tá vendo? Ele vai fazendo a leitura. Então esse 320 ele vai diminuir porque agora está acabando a emissão. Já está saindo fumaça lá, mas já está bem diminuindo. Então esse 320 ppm é partícula por minuto, né? Ele está contando as partículas do gás no ambiente. Então 240, 180, né? Agora o fogo já acabou lá, apagou. Ele já está diminuindo a contagem lá.
Então ele está controlando as partículas do gás no ambiente. Tá vendo como é que é massa esse aparelhinho? Então, pessoal, lembrando que eu vou deixar o link dele aqui, ó. Vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo aí embaixo, ó. Você clicar em saber mais, clica aí embaixo aqui do vídeo, vai ter aí um campinho aí. E agora já zerou, ó. Já não detectou mais nada, ele parou o alarme. Mas você imagina um ambiente igual uma pousada lá onde você está dormindo, o casal estava dormindo, respirando o gás. Esse alarminho aqui disparando nessa altura, com certeza o pessoal ia acordar e ia conseguir sair do ambiente. Ou chamar a atenção de alguém, né? No caso do casal lá que morreu, que era rico, né? Os milionários lá, tinha um filho que estava lá junto na casa, né? Então se ele ouvisse o barulhinho desse alarme aqui, ele ia poder ir lá salvar os pais dele, ele ia conseguir acordar e ia lá tentar salvar a família dele, né? Então, hoje em dia, pessoal, a gente não pode a gente não pode deixar de conhecer, de aprender as coisas, né? Pode salvar vidas. Um aparelhinho desse daqui, ó, poderia salvar a vida de 2 casais. Se o dono da pousada lá, onde o casal lá de Minas Gerais morreu, tivesse um desse daqui, perto da lareira, lá perto do aquecedor, e tivesse disparado, talvez eles teriam acordado e tinha salvo a vida deles, né? E o casal lá também, do pessoal lá da mansão lá, se disparasse e o filho dele tivesse ouvido, então se o alarme tivesse disparado e o filho deles tivesse ouvido, ele poderia ir lá e tirar os pais deles do ambiente, né? Ele já ia saber, já ia ter conhecimento que tem esse perigo, ia ter lá o aparelhinho disparando o alarme, e ele ia poder salvar os pais deles. Então, para vocês verem como é que é importante a gente ter conhecimento das coisas, para vocês verem como é que é importante a gente conhecer as coisas, entendeu? A gente pensa assim, às vezes, é uma besteirinha, o que é isso? É um detector de monóxido de carbono. Tá, vai lá, pesquisa o que é, se é importante ou não. É importante, pessoal, é importante, entendeu? É importante, uma coisa dessa daqui pode salvar a sua vida. Como vocês veem lá, você pode pesquisar na internet, o monóxido de carbono é um gás perigosíssimo, perigosíssimo. Principalmente quando a pessoa está dormindo, a pessoa está embriagada, está de alguma maneira que não consegue reagir àquele perigo. Então a pessoa morre mesmo, porque as partículas do gás se ligam à hemoglobina, que é a partícula do sangue que leva o oxigênio. Então quando ela se liga ali, ó, você não consegue respirar, você vai tentar respirar, você vai morrer sufocado, porque você está num ambiente que está tendo aquele gás. Então você tem que se levar imediatamente para um lugar de ar puro e você começar a puxar o ar puro e não ter mais aquele gás venenoso ali para você respirar. Porque se tiver, você vai morrer mesmo, tendo o oxigênio por perto, você vai morrer. Você tem que sair do ambiente onde está sendo liberado aquele gás e começar a puxar o oxigênio puro. Como você vê ali, à medida que o combustível, à medida que o gás vai cessando, vai diminuindo as partículas no ar. Vocês viram o aparelho contando isso. Ele vai diminuindo a contagem, ele vai diminuindo até zero. À medida que cessa a fonte do combustível, à medida que o fogo apaga ali, ó, e para de emitir, cessa aquela emissão do gás. Então isso é importantíssimo, pessoal, entendeu? Importantíssimo. Não estou fazendo isso aqui não é só por causa de propaganda, de nada, não. Eu estou fazendo isso aqui porque eu vi, entendeu? A gente vê o perigo que é, entendeu? E eu quero que as pessoas saibam disso, eu quero que as pessoas saibam se proteger também, né? Às vezes a pessoa só vê na notícia ali, ó, não vê ninguém falando o que é que pode fazer para resolver aquela situação, para não acontecer com eles também, entendeu? Ninguém vai lá explicar nada, ninguém vai mostrar nada para vocês. E eu vi aquilo ali e eu estou aqui mostrando para vocês como vocês devem se precaver, como que vocês devem tentar se proteger desses perigos, entendeu? É importante sim um aparelhinho desse daqui, é importante, muito importante. Eu vou, como eu disse, tá o link aqui, ó. Eu não sou dono de loja nenhuma, eu comprei ele no AliExpress, se você quer saber. E não sou dono de loja, não tenho loja nenhuma no AliExpress, em lugar nenhum. Então estou mostrando para vocês, para que vocês também vejam o perigo que é e que vocês possam comprar e se proteger também. Entendeu? Não é loja minha, não tenho nada aqui, não estou fazendo problema para mim, nem nada. Então eu só quero que vocês saibam que um aparelhinho desse daqui poderia ter salvo a vida das pessoas que morreram e pode salvar a vida de vocês também. Se você estiver num ambiente e for acordado com o barulhinho dele. Então, é isso que eu queria deixar. Eu queria deixar essa mensagem para vocês. Que vocês procuram lá, pesquisar lá sobre esse gás. Vocês verem qual o perigo que é, como que perigoso é. E vocês se interessarem, comprem o aparelhinho aí. Eu tenho um link aí
na descrição. Vocês podem colocar na sua casa lá, ó, se proteger. Depois eu vou fazer outro vídeo aqui. Como vocês viram aqui, ó, esse daqui é com pilha, né? Eu sei que se eu botar umas pilhas aqui novas, essas minhas pilhas já é velhas. Se você colocar pilhas novas ou pilhas alcalinas, vai durar bastante. Porque ele é bem econômico. Mas eu ainda quero fazer um aparelhinho, fazendo uma alteração nele aqui, convertendo ele para usar baterias, em vez de baterias, e transformar ele num aparelhinho com baterias recarregáveis, em vez de pilha, né? Eu vou colocar uma plaquinha para carregar as baterias e colocar uma bateria recarregável, e aí não vai precisar ficar comprando pilha direto. Então ainda vou fazer esse vídeo aqui para vocês também, ensinando como eliminar as pilhas e transformar ele num aparelhinho de bateria recarregável. Mas mesmo assim com pilha também é muito importante. Vocês podem comprar esse aparelhinho, eu recomendo, super recomendo. Ótimo aparelho, com alarmezinho potente. Existem versões que pode te avisar por celular também. Existem versões que você conecta no seu internet Wi-Fi e quando ele dispara no ambiente, chega uma mensagem no seu celular lá que o alarme dele disparou e que você pode ligar para alguém que está na casa lá, tomar alguma providência também. Esse daqui, no caso, ele não se conecta ao Wi-Fi, ele só faz o alarme mesmo e conta aqui as partículas. Mas existe os que conectam via Wi-Fi também e que mandar mensagem para o seu celular. Você pode ligar para alguém que está na casa para tomar alguma providência lá, para tirar a pessoa do ambiente, lá descobrir onde é que tá acontecendo a emissão do gás e tudo mais. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do vídeo aí, ó, dê likes aí, se inscreva no canal, compartilhe, comenta. E até o próximo vídeo. Então é muito importante aí que vocês se inscrevam no canal, dê likes, comenta e compartilhe o vídeo. E ative o sininho das notificações aí também, para ficar sempre atento aí às dicas que eu vou dar aqui no meu canal sobre esse problema e outros problemas ainda. Outras dicas aí importantes para vocês. Então até o próximo vídeo, pessoal. Então, pessoal, vou deixar o link do aparelhinho aqui, ó, aí na descrição do vídeo aí embaixo. Vai clicar em mais aí, aqui embaixo do vídeo, né? Vai ter a descrição aí. Vou deixar o link aí em todos os lugares aí, as plataformas aí principais, Mercado Livre, Shopee, AliExpress aí. Se você quiser comprar, vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, dê like e até o próximo vídeo. Na verdade, o aparelho não é tão simples assim, igual eu falei, só um sensorzinho que fica fazendo a leitura do ar e quando ele encontra o monóxido de carbono, ele dispara. Ele não é só isso, né? Não é tão simples assim. Ele tem o sensor de gás, ele tem um microcontrolador, que é como se fosse um computadorzinho, né? Um chipzinho lá, que é como se fosse um computadorzinho que é programado. Ele é previamente programado para detectar esse gás específico, monóxido de carbono, e contar as partículas que ele está detectando e disparar o alarme quando ele chegar em um nível considerado perigoso. No caso desse aqui, ele vai disparar com a concentração de 50 partículas por minuto. 50 partículas do CO2, o monóxido de carbono, por minuto. Então não é tão simples assim. Então, outra coisa, pessoal, sobre o gás, o perigo do gás, a gente tem que alertar. O perigo dele é o seguinte: o oxigênio, quando você respira ele também tem a propriedade de se ligar à hemoglobina, que é a molécula do sangue que leva o oxigênio para todas as nossas células. Quando você respira ele
ele se liga a essa hemoglobina também e vai para o sistema, é distribuído por todo o sistema, em todas as células. Só que no ambiente que é liberado esse gás CO2, o monóxido de carbono, ele tem uma propriedade muito mais forte. É como se ele fosse um ímã. O oxigênio tem um ímã, né, um campo magnético, é como se ele fosse um ímã mais fraco, o oxigênio. E o CO2, o monóxido de carbono, é como se fosse um ímã mais forte, para se grudar a molécula, a hemoglobina, a molécula do sangue que leva o oxigênio para todo o nosso corpo. Então, no ambiente que tem oxigênio, né, para você saber, no ar que você respira, aqui no ar que a gente respira, tem concentrações de monóxido de carbono em quantias não perigosas, né? Mas ele está misturado no ar que a gente respira também, mas numa concentração bem menor. Mas quando ele é liberado numa concentração maior no ambiente, mesmo que esteja com oxigênio, você vai ser sufocado, porque ele tem a propriedade mais forte, é como se fosse um ímã mais forte para grudar, para aderir à molécula hemoglobina do seu sangue. Então, mesmo que tenha oxigênio ali no ambiente que você esteja ali respirando, funcionando normalmente, mas liberou uma concentração perigosa, uma concentração grande desse gás ali no ambiente, então ele vai chegar na molécula do seu sangue, você vai respirar esse gás, ele vai expulsar o oxigênio, né? Ele vai grudar lá, ele vai afastar o oxigênio e vai se grudar na hemoglobina e você vai ser obrigado a puxar ele para dentro e ele vai te sufocar, você vai morrer mesmo tendo oxigênio, porque ele tem uma propriedade mais forte de se grudar à hemoglobina, é como se ele fosse um ímã mais potente, mais poderoso. Então ele chega lá, expulsa o oxigênio da hemoglobina e se envolve ao redor da hemoglobina e não deixa que a molécula, não deixa que o oxigênio se gruda novamente, se ligue à hemoglobina. E você é obrigado a ficar ali respirando só ele, porque ele tem a propriedade mais forte, ele tem aquele magnetismo mais forte de grudar a molécula. Você vai morrer sufocado se você continuar no ambiente que ele está sendo liberado. Então você tem que ser retirado do local. Mesmo se você já estiver desmaiado, você depende de outra pessoa, senão você vai morrer mesmo. Então tem que ser retirado, então tem que cessar o vazamento do gás. É o único jeito da pessoa escapar.